Você sabe se programar para as diferentes estações do ano? Nesse vídeo eu vou falar sobre o planejamento de inverno da nossa propriedade. Então essa aula vai ser muito importante para vocês poderem ver na prática como que a gente planeja, desde a questão de produção, então na questão das culturas anuais, produção de hortaliças, né? O que muda, qual que é as nossas estratégias, quais são as espécies que a gente usa, os consórcios que a gente utiliza nessa época do ano e também o manejo das nossas áreas mais arbóreas, as áreas de agrofloresta onde a gente tem produção de fruta, madeira, de café, quais são as atividades específicas dessa estação e como que a gente se planeja para isso. E também eu vou falar um pouco do contexto geral da propriedade. Tem algumas ações, algumas atividades que são extremamente importantes para essa época, tá certo? Então fica com a gente até esse vídeo, que eu acho que vai esclarecer muita dúvida aí que talvez você tenha sobre essa importante estação do ano, que é o inverno. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Machado, sou agrônomo e agricultor familiar aqui no interior de Minas Gerais. Moro aqui no Sítio das Mangueiras com a minha família e aqui nós produzimos um pouquinho de tudo, né? Desde hortaliças, frutas, grãos, café. A gente faz tudo isso trabalhando com um sistema regenerativo, que é a agrofloresta, uma agricultura que é capaz de integrar produção de alimento de maneira sustentável, ao mesmo tempo que a gente regenera o solo, recupera o equilíbrio do ambiente e a saúde das plantas. E aqui no nosso canal a gente compartilha o nosso conhecimento para que mais pessoas que têm um pedaço de terra, um sítio, um terreno ou até mesmo um quintalzinho, um lote, possam aplicar esses princípios, garantir uma produção saudável de alimentos e a sua segurança alimentar. Então já se inscreve aqui no nosso canal para receber o nosso conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link do Informativo Agrofloresta, que é um grupo no WhatsApp onde a gente informa de todas as atividades que a gente faz. Então eu te recomendo a clicar nesse link, fazer sua inscrição, é gratuito. Você vai ser redirecionado para o nosso grupo fechado e por lá a gente avisa das aulas, dos novos vídeos, a gente manda conteúdo exclusivo, materiais em PDFs, cartilhas e tudo mais, tá certo? Então vamos para o conteúdo desse vídeo. Então, antes de eu mostrar para vocês na prática como que a gente tem feito aqui no meu sítio, eu queria caracterizar um pouco essa estação, que é o inverno, porque ela vai ser muito diferente de região para região no Brasil e também dentro de macro-regiões. Então, por exemplo, eu estou no Sudeste, mas dentro aqui da nossa região do Sudeste, a gente ainda pode ter algumas variações dessa estação. Aqui, por exemplo, na nossa região aqui em Florestal, agora, né, qual que é a característica do inverno? A gente acabou o período de chuva, então essa época agora a gente começa a entrar numa estação mais seca, os dias estão ficando mais curtos, então isso é muito importante a gente observar, porque isso impacta completamente na dinâmica do desenvolvimento das plantas, no metabolismo das plantas, e também as temperaturas estão ficando mais frias à noite. Só que aqui em Florestal, nós temos uma oscilação de temperatura muito grande ao longo do dia. Então a temperatura cai muito à noite, mas ao longo do dia tem muito sol e a temperatura sobe muito. Aqui mesmo na região do Sudeste você pode ter alguns lugares, por exemplo em regiões mais montanhosas, que é um pouco diferente. Ao longo do dia, às vezes você tem menos sol ainda e a temperatura permanece mais fria, o sistema mais sombreado. Então isso muda também a questão do planejamento, principalmente na escolha de espécies a cultivar e na dinâmica de poda do sistema. Já em outras regiões do Brasil, como no Norte, no Nordeste, né, esse período agora é o período das chuvas, é a entrada do período das águas e os dias, essa oscilação do número de horas que você tem disponível dos dias não altera muito. Então é muito importante, pessoal, que a gente tenha consciência dessas características do nosso clima específico para a nossa região, para a gente não ficar importando talvez técnicas, né, ou a questão mesmo do meu planejamento para outras regiões do Brasil. E o mais importante, que é o que a gente vem sempre batendo na tecla aqui nas nossas aulas, não existe receita de bolo. A gente precisa ter o entendimento do funcionamento dos elementos, né, da natureza, o que isso influencia na nossa agricultura, para que a gente tenha a liberdade e autonomia de fazer o nosso próprio planejamento adaptado para as nossas condições. Isso é muito importante, que a gente fica livre dessas receitinhas de bolo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui a gente está plantando alho agora. Se eu fosse acompanhar o calendário de plantio recomendado para o alho, para a minha região, a gente já teria que ter plantado alho há um mês atrás. Por que eu não plantei? Porque a gente teve uma onda de calor e essa temperatura noturna, né, essa temperatura mais baixa à noite, o frio, é super importante para esse primeiro período do alho, que é o período da germinação. Se eu tivesse plantado o alho há 30 dias atrás, provavelmente eu teria comprometido toda a minha produção de alho. Então, sabendo disso, como eu conheço a planta, eu sei da necessidade dela e eu consigo observar
o meu clima, daqui da minha região, a gente esperou passar essa onda de calor e o momento exato em que a gente sentiu que a temperatura baixou e agora é o momento certo de plantar o alho. Outro exemplo clássico também é o das podas, né? Muita gente, na hora que vai pesquisar sobre podas, vê que as podas são recomendadas agora para o período de inverno. Mas existem, pessoal, vários tipos de podas diferentes. Quando a gente se trata, então, de um sistema agroflorestal, né, um sistema que a gente tem diversidade de plantas, existem várias podas com funções diferentes. E cada poda dessa, você tem um objetivo e você espera um resultado diferente da poda. Então a gente tem poda que são específicas para cada espécie, podas de frutificação, podas para estimular o florescimento, podas de limpeza, podas para entrada de luz, e a gente tem podas específicas para o sistema, como poda de estratificação, poda para gerar matéria orgânica, para gerar biomassa para o sistema. Então, às vezes, nessa estação de seca, se eu fizer uma poda muito drástica nas minhas plantas, eu posso prejudicar muito a rebrota delas e prejudicar o volume de matéria orgânica que eu vou ter na minha próxima estação de poda, que no caso de uma agrofloresta é o que eu quero, ter volume de matéria orgânica, volume de poda. Então a gente precisa ter esse conhecimento da estação do ano e o que está acontecendo no metabolismo das plantas para me saber o momento certo de fazer a poda, aquela poda específica, para ter aquele resultado que eu quero ter. Um outro exemplo também é na questão de preparo do solo. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente importa muito técnicas, implementos para se fazer o preparo do solo, mas sem conhecimento do impacto que esse preparo causa no nosso solo, na questão física, química e principalmente, pessoal, na questão biológica, na microvida do solo. Nós estamos num clima mais tropical. Para nós aqui, a atividade biológica do solo é extremamente importante, pois ela está relacionada com tudo, com a decomposição da matéria orgânica, com a disponibilização desses nutrientes para as plantas, com a interação com a raiz das plantas na produção de hormônios e tudo mais. E muita gente, eu já vi muita gente fazendo isso, arando o solo em pleno inverno, para preparar o solo para o verão. Claro que você pode fazer um pouquinho antes do verão, né, para já adiantar o preparo do solo, só que tem gente que ara em plena época de inverno. E essa é uma técnica que foi importada, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles faziam isso para descongelar o solo. Ou seja, lá eles têm esse problema, então eles fazem isso para acelerar o descongelamento do solo, para poder iniciar a temporada de cultivo deles mais cedo. Se a gente faz essa mesma técnica aqui no Brasil, você está expondo toda a microbiologia do solo para um período seco e frio. Então a gente pode comprometer drasticamente a vida do nosso solo. Por isso que é importante saber o momento certo de fazer cada etapa dessa, de acordo com as nossas condições locais. Beleza, pessoal? Então, resumindo, né? É muito importante que a gente entenda as características do inverno, mas é muito importante também que a gente consiga fazer essa leitura para a nossa região, o que isso vai influenciar na dinâmica das plantas, no metabolismo e no nosso planejamento. E agora eu vou mostrar para vocês aqui em campo o que a gente tem feito aqui no nosso sítio, e em cada área eu vou falar ainda mais um pouquinho dessas características, como é que a gente tem observado e como que a gente planeja em cima disso. Bora? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa produção de culturas anuais e como que a gente muda a estratégia dessa produção ao longo do ano, tá? Culturas anuais, pessoal, são aquelas espécies que têm um ciclo de vida completo dentro de um ano. Então entra aí a produção de grãos, né? Algumas raízes, tubérculos e a produção de hortaliças em geral. Aqui no sítio eu tô com duas áreas diferentes, que elas têm um arranjo agroflorestal diferente, e tem focos produtivos diferentes. Essa aqui é uma área que a gente está mais focado em produção, vamos dizer assim, culturas de roça, que a gente chama, a produção um pouco mais extensiva, mais simplificada, mas são coisas que a gente precisa produzir, às vezes, uma quantidade um pouco maior para poder estocar ao longo do ano. E eu tenho uma outra área que é mais focada na produção de hortaliças mesmo, né? Hortaliças folhosas, legumes, que a gente vai variando ao longo do ano. Então, por exemplo, essa área aqui, no verão, eu trabalho com ela sem irrigação e eu planto aquelas culturas anuais de roça específicas para o verão. Então nessa área aqui são vários talhões, né, em que a gente cultivou aqui ao longo do verão milho para produção de grãos, muito feijão, estamos ali ainda com um plantio de amendoim, consorciamos com mandioca também, né? Enfim, são essas as espécies que a gente planta no verão. Então é muito importante que a gente tenha um conhecimento das culturas que a gente quer cultivar dentro da nossa propriedade e qual a estação do ano mais adequada para o cultivo delas, tá? Agora, nessa mesma época, eu vou montar um sistema de irrigação para essa área e agora a gente vai começar a plantar as culturas de inverno, que são muito importantes para nós aqui, como é o caso do alho, que foi recém-plantado nesses canteiros aqui, principalmente alho
e cebola. Mas você poderia, talvez, né, dependendo da sua necessidade, plantar outras culturas que são dessa época também, como a aveia, o trigo, batata. A gente até plantou um pouquinho de batata inglesa ali também, então depende muito da sua necessidade. Aqui nesses canteiros, ó, nós preparamos os canteiros no mesmo modo que a gente prepara para as hortaliças. No caso da cultura do alho, é uma cultura muito exigente, então foi um preparo de solo bem caprichado, com adubação orgânica. A gente utiliza a cobertura de solo com capim triturado, né? Sempre utilizo. E esse alho que eu plantei aqui é uma variedade de alho, inclusive peruana, que a gente ganhou de um senhor aqui que conserva essa variedade há muitos anos, e eu já tenho plantado ela para reproduzir esse cultivar aqui. Essa variedade de alho, aí entra também talvez um outro ponto que eu acho fundamental assim, para todo mundo que pensa numa produção para garantir a sua segurança alimentar, que é buscar variedades, na medida do possível, variedades, cultivares, que são mais adaptadas para a sua região e variedades mais tradicionais, as chamadas cultivares crioulas, né, de milho, de feijão, no caso do alho, que são mais rústicas e podem ser conservadas por mais tempo. Então esse alho, por exemplo, a grande vantagem desse alho peruano é que ele pode ser conservado na réstia. A gente faz as réstias, ele dura aí até 2 anos sem xoxar o grão. Então isso para uma produção, né, familiar, que eu quero garantir o meu sustento ali, por exemplo, é muito importante. Outras variedades você teria que vender, comercializar ou consumir rápido. Tá certo? Então aqui nós plantamos o alho consorciado com a mandioca. Então eu fiz um consórciozinho básico aqui, que é para poder colher o alho primeiro, enquanto a mandioca desenvolve, aproveitando melhor os meus canteiros. E por que cultivar o alho, pessoal, nessa época? Se vocês pesquisarem, né, sobre a cultura do alho, que eu recomendo sempre fazer, tá? Toda vez que vocês forem plantar alguma coisa, dê uma pesquisa na literatura sobre a planta, sobre as suas necessidades, as suas características, época do ano de plantio e tudo mais. O alho, ele é uma cultura específica do inverno, então ele precisa de temperaturas mais amenas, mais frias, principalmente à noite, e também os dias mais curtos. Então, como eu falei, a questão das horas de luz ao longo do dia é muito importante para a maioria das culturas, tanto culturas de verão quanto de inverno. No caso do alho, ele tem essa exigência. Dias mais curtos influenciam na formação do bulbo. Dias mais longos vai estimular a planta a florir. Então, por isso que a gente planta o alho nessa época, porque os dias estão ficando menores. Assim, o alho quanto a cebola. E essa época também ela é boa para o cultivo da maioria das hortaliças mais tradicionais, mais convencionais, vamos dizer assim. Então é a época, pessoal, ideal para plantio de horta, para plantio de alface, almeirão, rúcula, brócolis, couve-flor, repolho, tomate, pimentão. Então vocês podem pesquisar um pouco sobre essas culturas aí específicas para o inverno e a melhor época de cultivar elas. No caso da alface, né, eu vou mostrar para vocês, mas essa época agora é a época que a gente colhe as alfaces gigantes, né? Brócolis, eles ficam bem maiores, formam a cabeça, brócolis, couve-flor, repolho, justamente por causa das baixas temperaturas, dias mais curtos. E tem uma coisa que influencia muito também, que é na atividade biológica do sistema. Nessa época, a maioria dos insetos, dos fungos, vamos dizer assim, que talvez atacariam a sua horta, eles estão entrando num período de dormência. Então a gente observa bem menos ataque, você tem bem menos problema do ataque aí de lagarta, de pulgão, daquele besourinho que é a vaquinha, que ataca muito as hortaliças também, então diminui bastante. Então é uma época favorável para cultivo de hortaliça. Então a gente investe bastante na produção de horta nessa época. Cenoura também, beterraba, nessa época agora você vai ter beterraba com as folhas grandes, bonitas, saudáveis e formando uma raiz bem generosa, né? No verão a gente continua plantando, mas aí você já vê que tem mais dificuldade, as folhas já são mais atacadas, demora mais a desenvolver, normalmente as raízes ficam menores, então é um pouco mais problemático, justamente porque os dias vão ficando longos, a temperatura vai subindo, começa uma atividade biológica, né, muito mais intensa nos sistemas. Tanto que a gente observa até na luz ali de casa, quando você liga a luz no verão, enche de inseto à noite, né? Que é a época que eles estão reproduzindo, estão em campo, estão trabalhando, estão se alimentando. Nessa época agora é o contrário, essa época agora eles começam a entrar no período de dormência, tá certo? E aí outro ponto importante aqui, que eu acho válido ressaltar,
é a cobertura do solo, a proteção do solo, tá, pessoal, com matéria orgânica. Então a gente fala muito sobre isso, não só no inverno, tá, no verão também. A cobertura de solo, ela é fundamental para garantir a saúde do solo, a proteção do seu solo, porque o nosso foco com a agrofloresta, com as técnicas que a gente usa de produção agroecológica de alimento, o nosso foco é a saúde do solo. Plantas saudáveis são resultados de um solo saudável. Então essa cobertura, essa proteção, ela é fundamental. E nessa época agora, essa cobertura de solo, ela não só serve para diminuir a incidência de plantas espontâneas, né? Diminuir a necessidade de irrigação, economizar água, mas também ela protege o solo e a microvida do solo dessas temperaturas mais baixas do frio, protege também da geada. Então, há 2 anos atrás, nós tivemos uma geada muito brava aqui na região, que assim dizimou a maioria das hortas que trabalham de forma convencional, sem a cobertura de solo. Eu acordei de manhã cedo, quando eu levantei estava tudo congelado, o gramado, tudo congelado. Eu corri para a horta desesperado, porque eu achei que eu ia ter perda também. Eu cheguei, minha horta estava intacta. E eu justifiquei isso por causa da cobertura de solo. Então a geada, ela prejudica muito o solo, ela congela a água no solo e isso danifica a raiz das plantas. Quando você tem a cobertura, você está criando um isolamento térmico do solo, então o solo não congelou e a raiz das plantas não congelaram, então não teve esse dano na raiz das plantas. E uma outra coisa, essa cobertura do solo, ela absorve a temperatura do dia, então ela funciona como, vamos dizer assim, ela tem esse efeito térmico de conseguir absorver a temperatura, né, do dia, e ela também está em processo de decomposição. Então essa decomposição da matéria orgânica, pela atividade biológica do solo, gera calor, gera temperatura. Não é uma temperatura que chega a prejudicar, mas é uma temperatura que mantém o ambiente aquecido. Tanto que você chega aqui de manhã, quando você chega bem de manhã, bem cedinho, você vê aquele vapor, né, do ar quente saindo daqui de dentro. E isso, imagine isso à noite, a geada caindo, a temperatura baixando, mas aqui, em contrapartida, estava produzindo calor. Então, na minha opinião, na minha visão, isso aumentou a temperatura do ar nessa região e aí não causou a geada na folha das plantas também. Então eu não tive problema com a geada na folha das plantas. Então isso foi muito importante, foi o que salvou a minha horta com esse problema da geada que teve há 2 anos atrás. Então agora vamos lá do outro lado que eu vou mostrar para vocês os outros canteiros de hortaliça. Então aqui a gente está num setor aqui do sítio que é mais voltado mesmo para a produção de hortaliças. E aqui nesse módulo ele está recém-plantado, né? Esses canteiros foram recém-plantados e praticamente os consórcios que a gente utilizou aqui são todos com espécies para cultivo de inverno. Então, por exemplo, só mostrando para vocês um pouco do que foi plantado. Nos 4 canteiros eu plantei como cultura de ciclo principal, vamos dizer assim, que vai ficar mais tempo, a berinjela, tá? Que está plantada no centro do canteiro, as mudinhas de berinjela aqui também, ó. Berinjela. Se vocês forem até pesquisar sobre a cultura da berinjela, vocês vão ver que ela é indicada também para o verão. Então a berinjela ela até gosta de um clima mais quente. Porém, na nossa prática, aqui na nossa experiência, a gente percebeu que no inverno ela produz bem e ela dá bem menos problema com lagarta, com broca, né? Então eu tenho preferido cultivar ela no inverno. Aqui nesse canteiro ela está consociada com a beterraba. Vocês podem ver como que a beterraba está bonita, né? As mudinhas já tudo pegadinho, soltando folha nova. Então tá tudo bem bonitinho. Nesse outro canteiro aqui, ela está consociada com brócolis. Esse aqui é o brócolis de cabeça, o brócolis ninja. Tá? Também está consociada com alface crespa, agrião, tá? E rabanete. Então a gente tem alguns consórcios aqui. Nos outros canteiros vai variando um pouco, mas a lógica é a mesma ali. Em vez de brócolis é couve-flor, no outro é repolho, né? Em vez de alface crespa tem uns canteiros que tá com alface roxa e em vez de rabanete tem outros canteiros que estão com rúcula. Então a gente monta esses consórcios. Uma grande diferença que a gente já percebeu só de ter entrado agora o inverno é a diminuição dos ataques, né? Dos problemas. Então já aumentou assim muito a taxa de pegamento das mudas. Às vezes no verão a gente planta, nas 2 primeiras semanas tem muita perda de muda por causa de lagarta, corte de formiga, né? Ou algum outro problema como
calor intenso, sol muito quente. E agora a gente já estava olhando aqui os canteiros, assim, 100% de pegamento, não tem não falhou nenhuma mudinha, então já muda completamente. E o vigor das plantas, né? Como eu disse, essa estação de inverno é a época mais favorável para o cultivo dessas hortaliças. Por quê? Porque essas espécies, pessoal, elas são de clima mais temperado, de outras regiões onde o clima é mais frio e que na maioria das vezes o inverno, ele não é possível cultivar no inverno, né? Mas o verão é um verão chuvoso, úmido, mas é um verão frio, de baixa temperatura. Aqui no nosso caso, a gente adapta, né? Então a gente está plantando no nosso inverno, que a temperatura é mais fria, temperatura mais baixa, mas a gente é obrigado a ter irrigação. Então no caso de cultivo de hortaliças, tem sistema de irrigação aqui para poder irrigar essa produção nessa época agora. E ainda com relação aos ataques, né, como eu tinha mencionado, ataque de lagarta, de formiga ou de algum fungo, uma coisa muito interessante que a gente observa aqui é que aquelas espécies que são de inverno, quando a gente tenta cultivar no verão, elas são muito mais atacadas, muito mais visadas. E da mesma forma o inverso também acontece. Então aquelas culturas, aquelas espécies que são de verão, quando a gente cultiva no inverno, que a gente tenta plantar no inverno, elas já são muito mais atacadas. Então a beterraba, por exemplo, quando eu planto no verão aqui, dependendo da estação, assim, da época do verão, é um desastre. Elas são muito atacadas, né? Por vário, pela vaquinha, por formiga, por grilo, né? Já agora no inverno a taxa de pegamento é quase 100% e a gente cultiva ela muito bem. Agora, a gente plantou ali recentemente o milho é do verão, e a gente plantou o milho agora, e aí agora no inverno o milho está sendo atacado pela lagarta do cartucho, o que não aconteceu no verão inteiro. Então a gente planta milho para colher espiga, né? Milho verde, o verão praticamente inteiro, milho saudável, sadio, produz muito bem. E agora no inverno a gente já está percebendo ele sendo atacado. Ou seja, essa estação adequada para a planta, que está relacionada com temperatura, com umidade e também com a questão dos dias curtos ou os dias longos, isso influencia drasticamente no metabolismo da planta, o que influencia na sua saúde. Então plantas que são plantadas fora de época, o metabolismo não funciona bem, né? A planta às vezes fica mais lenta, não é tão eficiente, e isso influencia em toda a resistência, em toda a saúde da planta. Então na maioria das vezes ela fica mais vulnerável, e plantas mais vulneráveis são facilmente visadas por esses controladores aí, os fiscais da natureza, né? Formiga, fungo e outros insetos. Então isso parece teoria, mas na prática a gente observa que realmente tem todo sentido, todo fundamento, a gente observa isso aqui todo dia. Então isso entra muito no nosso planejamento, essa estratégia de cultivar plantas adaptadas para cada época do ano. No caso aqui, por exemplo, do setor aqui todo de horta nosso, como a gente comercializa hoje os nossos produtos, a gente precisa montar a cesta, algumas coisas eu continuo cultivando no verão, mesmo sabendo que eu vou ter mais problema, né? Que eu vou ter que gastar um pouco mais de energia para cultivar bem e ter uma perda maior, a gente continua cultivando, mas eu tenho tentado diminuir o cultivo dessas espécies que são de inverno no verão, aumentar o plantio de coisas que são do verão. Então a gente aumenta mais o plantio de espécies do verão, como a vagem, o quiabo, o inhame, abóbora, milho verde, a gente plantou bastante milho verde esse ano, e outras culturas que são dessa estação. Então assim, pessoal, em relação inclusive a espécies adaptadas para o inverno e para o verão, eu não vou entrar muito em detalhes, falar todas, até porque são muitas espécies, então não caberia nesse vídeo aqui ficar falando sobre todas. Dei alguns exemplos aqui, e também isso pode variar muito, como a gente disse no início do vídeo, de região para região. Então pode ser que o que vai bem na minha região aqui no meu inverno não vai tão bem na sua região, por causa de diferenças aí do clima. Mas eu recomendo que vocês busquem fontes confiáveis, né, na internet, em livros, em alguma literatura. Como é que é? Isso. O Faber está me lembrando ali, inclusive, além de fontes na literatura, buscar conversar com agricultores antigos da sua região, pessoal que tem experiência, porque eles têm uma sabedoria prática. Então, às vezes a gente vê no livro que aquela espécie vai bem, mas na prática ela não vai. Então, eu dei até o exemplo aqui da berinjela, né? Se você for olhar no livro, não é época de plantar ela, mas a gente sabe que aqui na minha região, por causa do nosso inverno, da característica do nosso inverno aqui, a berinjela ainda consegue ir bem, produzir bem nessa época. Pode ser que outra região não vá. Então conversar com pessoas da região também é muito importante. Ter isso como base, como referência, mas o mais importante de tudo, colocar em prática e testar isso, né?
testar isso em campo para ver o que realmente desenvolve bem aí nas suas condições, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a outra área nossa aqui, que é a área onde a gente tem plantio de frutas consociadas em agrofloresta, né? E aí já é outro tipo de pensamento, é outro tipo de atividade, funcionamento do sistema, para agora voltado para o inverno. Eu vou mostrar para vocês a área lá na prática e descrever um pouco das atividades que a gente tem feito. Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa outra área nossa aqui, que é uma área mais focada nas árvores, né? Então uma área de agrofloresta, em que a gente tem um consórcio aqui de frutíferas, café e algumas espécies aqui para produção de madeira, consociado com espécies nativas, né? Compondo esse elemento aqui agroflorestal. Então eu vou falar um pouco das características da área, vou falar um pouco do objetivo produtivo, o que a gente está observando nessa área, principalmente agora no inverno, quais foram os problemas que aconteceram na área e quais são as soluções que a gente está pensando em fazer para corrigir esses problemas, tá bom? Essa área, pessoal, é uma área de agrofloresta que ela foi implantada há mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente tem vários vídeos mostrando essa área aqui. Ela já passou no início, por ser uma agrofloresta, no início do plantio, ela passou pelos estágios ali de produção de culturas anuais, então uma área que a gente colheu muita hortaliça aqui no início, muitos grãos também, né, consorciados e tal. Já colhemos banana, colhemos mamão e agora ela está iniciando essa produção de frutas, um pouco de café. E a gente ainda está fazendo um trabalho aqui de incrementação de outras espécies, tampando alguns buracos, aumentando a diversidade, plantando mais café para preencher as entrelinhas. Então a gente ainda está num trabalho de enriquecimento dessa área, vamos dizer assim. Contexto. Essa área ela foi plantada num pedaço aqui do sítio que é bem um topo de morro, então é uma das áreas mais expostas que a gente tem aqui no sítio, uma das áreas mais secas, pela questão de estar num topo de morro. Então ela está muito vulnerável, não tem nada em volta protegendo, aqui em volta é tudo pastagem, é uma área pequena e que recebe todo o impacto do vento, vento frio, seco, levando a umidade da área, e o solo aqui também, para completar, é um solo muito arenoso. Então quando a gente molha aqui é impressionante, você irriga a água, a terra chupa a água infiltra com muita velocidade. Então isso para uma área, por exemplo, em que a gente tem espécies muito exigentes em umidade, não é tão bom. O que a gente tem observado então? No período das chuvas, não dá para ver muita diferença, por exemplo, no vigor das plantas, no desenvolvimento dessa área para outras áreas aqui do sítio que às vezes não estão na mesma condição. Estão em lugares mais protegidos, uma terra mais argilosa, estão no fundo de um vale, né? Não dá para ver tanta diferença. Mas quando entra a estação do inverno, essa área aqui é a área que sente primeiro. É impressionante. Parou de chover, começou a secar, essa é a área que seca primeiro e é visível como que todo o sistema sente com muito mais velocidade do que as outras áreas aqui do sítio. A gente estava com a expectativa, por exemplo, desse ano já conseguir tirar o sistema de irrigação dela. Eu estava ainda com o sistema de irrigação montado aqui para poder salvar essa área, algumas plantas na época do inverno. Esse ano a gente achou que ia conseguir tirar e a área já está apresentando alguns sinais para a gente que não vai ter como tirar a irrigação ainda, a gente vai ter que manter irrigado, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então assim, por ser uma área com essas características que eu falei, ela é bem mais influenciada por essas condições do inverno do que outras áreas. Então, por exemplo, parou de chover, ela seca muito mais rápido que as outras áreas. O impacto do vento, por estar no topo de morro, esse impacto do vento frio e seco do inverno, ela recebe assim o dobro de prejuízo, vamos dizer assim, do que as outras áreas. Então, todas essas influências acabam prejudicando essa área com a velocidade maior. Então, quais são os sinais que a gente está observando aqui? Em primeiro lugar, as espécies. Tem algumas espécies aqui dentro que seriam o nosso carro-chefe, que é as que mais estão sentindo no período do inverno. E aí entra uma coisa muito importante aqui, que é a questão do planejamento lá do início, planejamento de plantio. Hoje, a gente conhecendo essa área, eu vendo o funcionamento dela, vendo a dinâmica dela, talvez se eu fosse planejar ela de novo, ou fosse implantar uma área numa mesma condição, eu iria fazer um planejamento de espécies diferentes. Por quê? O que a gente está observando aqui? A maioria das espécies que eu plantei não sentem o inverno, não sentem isso, que são espécies mais rústicas, como por exemplo aqui os cítricos, que é uma planta de ambiente mais seco, ela tolera tranquilamente o inverno. Olha aqui, aqui tem uma muda de araribá, que foi plantado de semente. O araribá é uma espécie nativa, emergente, né, madeira de lei, tá aqui bonita. Você não vê ela sentindo nada, né, não tem nenhum sinal aqui. Aleluia, acácia manjo, o fruto do sabiá, né, aqui tem gliricídia, pitanga, abacaxi, essas plantas elas toleram muito bem esse ambiente. Então tem muitas espécies aqui que a gente já identificou que iriam bem nesse tipo de situação. Porém, elas não são o carro-chefe dessa área.
Aí é que entra o problema. O nosso carro-chefe, que foi planejado para ser o carro-chefe dessa área, é o café e a banana. Então a ideia era estar colhendo bem banana agora, segurando a parte econômica dessa área, gerando, apesar de estar colhendo fruta também, mas é pouca quantidade, é mais para o nosso consumo, mas comercialmente a ideia era estar colhendo bastante banana e futuramente o café, que são as duas culturas que mais estão sentindo no inverno. Então olha só, se a gente for ver aqui, o café que foi recém-plantado, olha aqui como é que ele está sentindo. Olha aí. Tá vendo? As plantas murcharam, olha esse pezinho de café aqui. Como é que ele está sentindo, ó. Como é que ele murchou? Olha o solo, como é que está seco. Então você vê que ele não tem raiz profunda ainda, né? A linha inteira de café está sentindo. Então, se não fosse essas culturas, a gente talvez não entraria com irrigação, porque a maioria das espécies, igual eu falei, esqueci de citar, né? A gente tem guapuruvu, tem o orixixá, que é do cerrado, tem a chaia, a cratilha também, que é justamente para esse tipo de ambiente, a soita-cavalo, que é nativo. Então essas espécies, para elas não tem problema nenhum. Agora, para o café e para a banana, olha essa banana aqui. Olha o cacho dela como é que já mirrou. Olha lá, soltou um cacho bonito no verão, um cacho que veio do verão, porém agora que ela precisava de água para encher o fruto, não está faltando água para ela. Então a gente vai ter que montar a irrigação. Outra coisa que a gente está observando, a falta de matéria orgânica no solo. Então, ó, o solo aqui a gente não está conseguindo manter uma cobertura adequada. Às vezes a gente acaba concentrando o que tem de matéria orgânica nas linhas de árvore, para dar mais comida, mais alimento para as linhas, e a entrelinha fica um pouco prejudicada. E também, nós também já observamos isso, pelo fato dessa área talvez estar num topo de morro e a terra muito arenosa, a decomposição da matéria orgânica aqui é muito mais rápida, é muito mais acelerada. Então a gente precisa de uma estratégia para produzir mais matéria orgânica. Então uma coisa que a gente vai ter que fazer agora é entrar com um pouco de poda. Apesar que a gente não queria fazer essa poda agora, mas a gente vai ter que fazer um pouco de poda no sistema, justamente para descer cobertura, para descer matéria orgânica e forrar o solo nessa época agora, proteger o solo, para segurar um pouco mais de água, um pouco mais de umidade e proteger o solo das geadas. E um outro sinal também que a gente está observando é o ataque das formigas. Então, apesar, como eu citei no caso da horta, né, no inverno, essa atividade biológica, né, dentro do sistema, da biodiversidade, ela diminui, mas as formigas é uma época que elas intensificam muito o trabalho, que está chegando o inverno rigoroso, então elas intensificam o trabalho delas de atividade. E a gente está observando as formigas já indicando para a gente que o sistema está começando a sentir, está precisando de poda. Aqui mesmo, ó, eu tenho um eucalipto aqui dentro consorciado, olha aí. Os dois foram completamente podados, ó. Não sei se dá para ver, mas ali em cima tem um abacateiro, que a copa dele lá em cima, o topo dele também foi podado, tá vendo? Então as formigas ainda não atacaram os citros, não atacaram as fruteiras, né? Tem muita diversidade para elas cortarem, mas é um sinal de que o sistema está faltando matéria orgânica e a gente vai ter que fazer poda também. Então essa leitura, pessoal, da característica das plantas, do ataque dos insetos e tudo, ajuda a gente a tomar decisões do manejo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nessa área agora, no inverno? Qual que é o planejamento que a gente está fazendo para ela? Em primeiro lugar, montar novamente a irrigação. Então tentar, eu não vou gastar muita irrigação, mas eu vou tentar pelo menos irrigar de uma forma que a gente consiga manter o sistema, né, manter as plantas vivas e saudáveis ao longo do inverno, segurar a onda com a irrigação. A gente vai entrar com poda nesse sistema agora, dois tipos de poda, uma poda das espécies para geração de matéria orgânica, para cobrir o solo. Essa poda nessa época também ela é importante para a floração do café, então é uma outra coisa que ajuda a gente a fazer esse planejamento. Nessa época de inverno, é uma estação onde muitas espécies, principalmente de frutíferas, elas estão entrando no período de estímulo para florescimento na primavera. Então essa época agora, algumas plantas elas precisam de entrada de luz para amadurecer os ramos, para elas florirem na primavera-verão. Então, que é o caso do café, é o caso da manga, né, de várias frutíferas, elas precisam dessa entrada de luz. Então essa poda também, ela vai ser providencial para isso, e também a gente vai aproveitar e fazer uma poda de limpeza em algumas frutíferas, no caso dos citros, né, que ele terminou a produção agora. Nessa época de inverno, essas espécies estão entrando em dormência, então é um período em que as plantas, a maioria delas vão diminuir o metabolismo para armazenar energia, para depois brotar, florir, frutificar, né, na primavera, no verão, e é uma época boa para fazer podas específicas das frutíferas. Não é uma poda drástica, mas é uma poda pelo menos de limpeza, seleção de ramos, formação de copa, justamente para quê? Para diminuir o consumo de energia da planta, ajudar ela a diminuir esse gasto de energia, para ela armazenar mais energia, para ela ter condições de rebrotar, florir, frutificar com mais força no verão.
tá certo? Então a gente vai fazer essa poda. Adubação nós não vamos fazer agora, porque nessa época a atividade biológica do solo também diminui, então o solo está mais seco e a atividade dos micro-organismos diminui. E como a gente trabalha com uma adubação orgânica, essa vida do solo, essa atividade biológica, ela é fundamental para disponibilizar os nutrientes para as plantas. Então olha para você ver, a gente tem as plantas entrando num estado de dormência, ao mesmo tempo que a gente tem a atividade biológica do solo diminuindo, o solo trabalhando menos. Então se eu gasto agora, nesse momento da entrada do inverno, com insumo, com esterco, composto, talvez um termofosfato, alguma coisa, eu não tenho vida no solo para digerir, então eu acabo perdendo muitos nutrientes. Então eu vou deixar para fazer essa adubação jamais ali na primavera, né? Na entrada do verão, que a temperatura começa a subir, já vai começar a estação das chuvas, as plantas começam a entrar em atividade, e o solo também começa a entrar em atividade. Então não vou fazer adubação agora. Uma outra tomada de decisão que a gente vai fazer para proteger essa área é fazer um plantio de borda ao redor da área toda. Então a gente já percebeu isso. Como é um topo de morro e a área está muito exposta, ela toma muito a pancada dos ventos. Então a área está muito exposta aos ventos, né, aos ventos frios e secos. Então nós vamos fazer no final do ano, né, aí um planejamento para o final do ano, nós vamos preparar o solo ao redor da área e fazer aí uma borda de mais ou menos uns 3 metros de largura, uma borda bem larga, plantar nessa borda espécies arbóreas perenes, né, estratificado, fazendo um sistema estratificado, então espécies rústicas que ocupam estrato baixo, médio, alto e emergente, para fazer uma barreira para servir de quebra-vento, aumentar a proteção da área, segurar mais a umidade dentro da área e também servir como fontes de matéria orgânica, principalmente nas bordas, que é o lugar que a matéria orgânica mais decompõe aqui hoje. Então agora, pessoal, entrando um pouco no planejamento geral da propriedade. Então até o momento eu falei muito aqui do planejamento das áreas de cultivo, das características de cada área, o que a gente vai fazer nelas, mas uma propriedade rural, um sítio, né, uma pequena propriedade, tem todo um planejamento geral da propriedade, que são atividades específicas agora para o inverno. Quais são as atividades, por exemplo, que a gente está fazendo agora? A primeira delas, e talvez a mais importante da lista, é a programação contra o fogo. Então é uma época que a gente começa a refazer os aceiros da propriedade. Então aqui a gente faz aceiro ainda limpando, né, as divisas, fazendo uma limpeza, roçando, tirando o mato, mas poderia-se também fazer aceiros vivos. É uma coisa que a gente ainda vai fazer, a gente está nos planos de também na temporada das águas fazer um plantio ao redor da propriedade de barreira contra o fogo. Então tem algumas espécies como a piteira, a palma, né? Algumas espécies que podem ser plantadas para evitar também um incêndio. Então a gente tem que pensar nisso. Aqui a gente tem muito problema com fogo, a gente tem histórico de fogo aqui na propriedade, então a gente refaz isso essa época. Organizar aqui também, a gente tem alguns pontos de água estratégicos nas divisas que eu acabei montando ao longo do ano, onde passa os canos, a gente tem alguns pontos de tirada de água, lugar para encaixar a mangueira com facilidade, né, e correr com uma mangueira ali para poder apagar o fogo. Então a gente rever esses pontos de água, ver se não está entupido, ver se está precisando trocar uma válvula ali, alguma coisa. Então a gente faz uma manutenção nisso e também dá uma revisão nos materiais de combate contra incêndio. Então antigamente a gente combatia fogo aqui de qualquer maneira, com galho de árvore, com enxada, com facão, mas ao longo do tempo a gente foi melhorando. Então hoje a gente tem algumas estratégias como usar abafadores, né, feito de pneu, de câmara de ar, de mangueira de bombeiro. Então a gente construiu alguns abafadores, vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas é importante, se você tem problema com incêndio na sua propriedade, além de fazer os aceros, preparar esses materiais, fazer manutenção. Então a gente vai ver se os cabos dos abafadores estão bem, né? Se tem que trocar o cabo, se tem que apertar ali o parafuso, as arruelas e tal, deixar tudo pronto. E essa época também a gente faz meio que um alerta, né, nos nossos grupos aqui de apoio da região. A gente tem um grupo de produtores, associação, a gente já fica todo mundo em alerta, né, sobre aviso. Caso aconteça um foco de incêndio em alguma propriedade, a gente comunica, tem os grupos, né, que a gente comunica e o pessoal se une para poder apagar o fogo. Isso é muito importante, tá? Para você que estiver em regiões que tem esse tipo de problema. Nessa época também, pessoal, é uma época que a gente começa a secar e armazenar alguns alimentos. Então é uma época muito importante para isso. Então você se preparar, né, às vezes preparar um terreiro ou algum lugar no sol para você poder secar. Então agora, por exemplo, a gente está fazendo a colheita, está iniciando a colheita do feijão, que está secando em campo. Estamos com um talhão ali de amendoim, que já está secando as folhas, a gente vai colher amendoim também. Estamos colhendo café, levando o café para a lona. A gente ainda não tem o terreiro suspenso adequado, a gente seca na lona por enquanto, mas a gente já está secando para poder armazenar e processar esse café depois. Mas está secando também agora em campo a cúrcuma, né, o açafrão, o gengibre,
o inhame. Então essa época é importante você estar observando se eles já estão no ponto de colheita, para você poder colher, armazenar e fazer algum processamento dele para poder conservar. Tá certo? Se você não fizer isso agora, você acaba perdendo, às vezes, as propriedades, a cúrcuma, por exemplo, o inhame. Se você não colhe agora, quando entrar a estação das chuvas, eles vão começar a brotar e você vai perder esse ponto de colheita. Então, secar alguns produtos como grãos, a gente engarrafa, né? Tem os métodos de armazenagem para poder conservar esse produto até o próximo ano, seja conservar para semente, para plantio, ou também conservar para a sua alimentação. Então, feijão, por exemplo, o feijão que eu estou colhendo esse ano, se eu quiser estocar ele, ele garante a nossa segurança alimentar durante 2 anos. Eu tenho feijão para comer durante 2 anos aqui, tranquilamente, né? O milho também que a gente colheu, já secamos, engarrafamos, armazenamos certinho para não dar caruncho, né? Para não ter algum tipo de problema, eu tenho milho para fazer fubá, cuscuz, uma canjiquinha, alguma coisa durante pelo menos 2 anos, se eu precisar. No caso de plantio, o ano que vem eu estou com a semente bem conservada para plantar de novo. Então isso é muito importante se planejar e fazer isso na hora certa, porque se você perde o tempo, ou se você colhe na hora errada, seca da maneira errada e não armazena, eles podem começar a dar caruncho, dar algum fungo e você compromete toda a sua semente, o seu grão. É uma época muito boa também para se desidratar alimentos, então a gente tem bastante sol aqui na minha região e o clima seco, isso favorece muita desidratação. Então você pode construir aí desidratadores de frutas, por exemplo, né? E fazer desidratação para conservar frutas. Essa é uma época muito boa também para colheita de madeira dentro da propriedade. Então às vezes a gente, né, tem ali alguma árvore, alguma coisa que a gente está precisando colher, está no ponto de colher, para fazer uma construção para uso interno na propriedade, ou seja, se o objetivo é comercializar, mas é a época boa, porque além de ter menos seiva dentro da estrutura da planta, também não está chovendo, então facilita a colheita e dá menos problema no pós-colheita, né? Mais fácil de você armazenar. Uma outra atividade muito importante também para quem tem criação de animal é o preparo dessa criação para o inverno. Então aqui no sítio a gente por enquanto está sem criação animal, mas quando a gente preparava para essa época. Então uma época às vezes de estocar alimento para o animal, às vezes você tem que fazer a silagem, preparar as instalações para a época fria. Hoje a gente está com criação de abelhas, abelhas sem ferrão. Então é uma época agora que eu já coloco isso no calendário, início do inverno a gente começa a fazer uma revisão dos enxames, ver se está tudo ok, começa a alimentar esses enxames, então às vezes falta alimento em campo, então a gente precisa fazer uma alimentação artificial e fazer um isolamento térmico das caixas, né? Proteger os enxames, dependendo de onde o seu meliponário, o seu apiário está instalado, você tem que fazer uma proteção, principalmente a proteger desse vento frio e seco. Então, independente do tipo de criação animal que você tenha, é muito importante ter esse planejamento estratégico para você não passar perrengue, né, com a criação animal ao longo do inverno. Por ser uma época seca, também é muito bom para fazer atividades que envolvem aí preparo do solo, do terreno, né? Como arrumar estradas. Então essa época a gente faz a revisão das estradas aqui do sítio, as estradas de acesso, tiradas de água, cortes de água de chuva nas estradas, né? Caixa seca, barraginha, construção de barraginhas, então é a época ideal para fazer isso. Furar algum poço, cisterna, é a melhor época para fazer, não só porque a terra está seca, mas é a época que você realmente vê a vazão de água que vai ter o seu poço. Se você faz isso na época da chuva, você pode às vezes furar pouco, achar que tem muito volume de água, quando chega a época da seca esse volume costuma descer. Então é uma época ideal para você poder trabalhar e dimensionar esses sistemas hídricos da propriedade. E por último, pessoal, o planejamento para o verão. Então essa época agora, ela é assim, a época ideal para você se planejar para o que você vai fazer no verão, para os seus plantios, por exemplo, né? Se você deixa para planejar em cima da hora, quando começa a chover, não dá tempo de coletar semente, de organizar a muda, de organizar insumos. Então tudo que eu vou fazer no verão, a gente já começa a planejar agora. Já escolhe as áreas que vai ser cultivadas no verão, a gente já vai fazer medição, fazer o planejamento dessa área, o que vai entrar, quais são os consórcios, quais são as espécies, o que eu vou gastar de insumo, de muda, de semente, e a gente já começa a organizar isso agora. Por exemplo, a maioria das árvores estão sementeando, né, nessa época agora de outono e inverno, então a gente vai para campo, começa a identificar as espécies, ver se elas já estão no ponto de colheita, começa a colher essas sementes e fazer o armazenamento adequado delas, para que no verão, no início das águas, você esteja com essas sementes prontas para plantio. Isso envolve tanto sementes, por exemplo, de grãos, né, de leguminosas, como agora a gente vai colher a cratilha, está florindo, e ela vai sementear agora no inverno, mas as sementes de árvore no geral. Então aqui na região a gente já identifica as matrizes, né? Eu sei aonde tem a matriz de araribá, de jequitibá,
de jatobá, de aroeira, enfim, todas as espécies que a gente tem utilizado nas nossas áreas de agrofloresta, eu sei onde é que estão as matrizes e eu já tenho isso mais ou menos dentro do calendário, a época de produção de semente delas. Então, na época certinha, a gente começa a ir para campo, coletar essas sementes, secar direitinho, processar e armazenar para estar com tudo pronto para plantio no verão. E se você vai fazer mudas, essa é a época ideal para levar para o viveiro e começar a produção de mudas, que demora as mudas a desenvolverem para você plantar no verão. Ah, Lucas, mas eu compro a semente no viveiro. Mesmo que você compre, você precisa encomendar as mudas. Muita gente passa perrengue, chega na hora do plantio, você vai ligar para o viveiro e o pessoal não tem mais disponibilidade de mudas, porque já saiu, já está encomendado, e aí só sobra muda refúgio para você. Então essa época, pessoal, é a época ideal de planejamento. Inclusive, o que eu tenho observado, no verão, a gente, por causa da chuva, aumenta muito as atividades internas da propriedade, porque as coisas começam a crescer, então a atividade de manejo, de poda, de roçagem, de capina, de colheita, às vezes é muito intenso e não sobra tempo para a gente poder sentar e planejar. E essa época do inverno dá uma aliviada, é menos atividade, é mais tranquilo, então é uma época boa aí para a gente colocar as coisas no papel e se planejar bem para depois passar o verão, né, com tudo já muito organizado e fazer bons plantios e alcançar o resultado que a gente quer chegar, né? Beleza, pessoal? Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado. Como eu sempre digo, né, o que eu trago aqui nos vídeos é a minha opinião e a minha experiência prática como produtor, como agricultor. Então eu sempre estou aqui falando o que eu acho, mas dando exemplo do que a gente está fazendo na prática. Pode ser que você esteja numa região diferente, que o que eu estou falando aqui não vai ser tão adaptado para você, mas você também pode trazer a sua opinião aqui no vídeo. Então fique à vontade para colocar nos comentários, né? Como é que você tem feito aí na sua região, que tipo de atividade eu esqueci de mencionar que você tem feito aí, quais são as espécies que você tem cultivado, né? Como é que você se planeja. Contribui com a gente aí como é que você se planeja no inverno. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você sempre receber os nossos vídeos. E também lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo está o link do Informativo Agrofloresta, que é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente manda todas as informações de aula, vídeo, links, materiais em PDFs. Vocês podem fazer inscrição gratuita por esse link, beleza? Pessoal, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.